Finalmente, nós chegamos na implementação dos atores. Vamos executar aqui o primeiro teste de valores padrão de um ator. Veja que ele passa, mas a gente já consegue ter uma ideia do que um ator faz. Ele possui coordenadas x e y, ele possui um atributo status, que inicialmente é ativo, e o método caractere, que quando ele está ativo, retorna A maiúsculo. Nós podemos verificar isso clicando em ator e verificando o seu código-fonte. E, inclusive, existe docstring aqui explicando o que ele faz. Então, é a classe que representa um ator e um ator representa um ponto cartesiano na tela. Veja aqui o caractere de ativo A, o caractere de destruído, que é o caractere vazio, os atributos de instância x e y, afinal, cada ponto pode estar em uma posição da tela, assim como o seu status também depende do objeto. Você pode ter, ao mesmo tempo, objetos ativos e destruídos na tela. O método caractere está aqui implementado já de acordo com a lógica de status. Veja que esse é um if else que funciona somente em uma linha, quando você quer retornar um valor de acordo com determinada condição, mas a condição é muito simples. Então nós temos aqui, o caractere vai retornar caractere ativo se o status for ativo. Caso contrário, ele vai retornar o caractere de destruído. Então, como aqui no teste nós vimos que o status é o ativo e o caractere respectivo ao ator ativo padrão é o A, por isso que esse teste passa. Vamos para o próximo, teste valores passados por parâmetro. Ou seja, aqui em cima, quando você não define as posições x e y, ele coloca por padrão o valor 0, tanto para x quanto para y. Agora, quando você passa algum valor, o primeiro valor vai ser passado para o x, no caso aqui o 1, e o segundo, aqui o 2, passado para y. Veja que esse teste está testando apenas os valores padrão. Se nós executarmos, ele também já está funcionando. Basta verificar o código, onde eu tenho aqui o x e o y sendo passados como parâmetros no meu método dunder_init. O próximo método é o teste ator_posição. Vamos rodar e esse não está passando. Vamos tentar verificar o que ele faz. Então aqui é construído um ator e eu peço para ele calcular a posição desse ator no instante 0. Os valores padrão de x e y são exatamente 0, 0, e é isso que está sendo certificado aqui no teste. Contudo, quando inicialmente eu posiciono o ator numa posição diferente de 0, 0, nesse caso 0.3 e 0.5, o ator, quando eu chamo calcular posição, deve retornar o x e o y como parâmetros, de acordo com o tempo. Um ator genérico não se move, ele fica parado na tela. Então, independente do tempo que você chame, ele tem que ficar parado na sua posição inicial. Então, vamos verificar a implementação do calcular posição. É o método que calcula a posição do ator em determinado tempo. Deve-se imaginar que o tempo começa em 0 e avança de 0.01 segundos. Então veja aqui, eu estou sempre retornando 1 e 1 para isso. Então, para consertarmos, eu tenho que retornar as posições x e y do meu ator. Então, self.x, self.y. Executando, veja que eu tenho o método passando.